E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu tô um pouco sumido por motivos de vida, né? Muito trabalho, enfim, outras coisas. Mas parece que as coisas estão se ajeitando e eu tô aqui com tempo para gravar mais um vídeo. E eu queria mostrar para vocês hoje os meus currículos como desenvolvedor, né? Eu separei aqui basicamente todos os currículos que eu já fiz na vida. Eu queria mostrar aqui um pouco como eu consegui cada emprego, né? E conversar um pouquinho com vocês e dicas que eu aprendi ao longo do tempo. E como que eu fui melhorando os meus currículos, né? Então, beleza, sem enrolar muito, vamos lá. Então esse aqui é o meu primeiro currículo, né? E quando eu montei ele eu já tinha uma certa experiência, né? Eu não usei ele para conseguir o meu primeiro trabalho. Então antes de falar do currículo em si, vamos falar um pouco da linha cronológica, de como funcionou as coisas, né? Então eu considero que o meu primeiro trabalho, né? Basicamente, vou tentar dar um zoom aqui. Tá, acho que ficou melhor. Eu considero que o meu primeiro trabalho, basicamente, foi dentro da empresa Júnior, na própria faculdade, né? Para quem não conhece, a empresa Júnior é uma empresa que fica hospedada, né, dentro da própria faculdade. Ela não tem fins lucrativos, mas você cobra dos clientes, você tem meio que um horário a seguir. Claro que é um pouco bem mais flexível, né, do que uma empresa normal, mas a gente atende clientes reais, resolve problemas reais. E eu participei basicamente por 2 anos, né, na empresa Júnior, né? Na verdade, foi um pouco mais, por algum motivo eu coloquei aqui só 2 anos. Mas eu fiquei até 2019. E aqui dentro foi onde eu comecei a trabalhar com React, com Node, e a gente fez vários cursos, né? E é muito interessante esse mundo de empresa júnior, como tu vê, tem uma coisa muito grande, e tem empresa de faturas, assim, milhares de reais. Tem empresas júnior que são realmente bem grandes. Então, dentro da empresa júnior, eu acabei fazendo bastante coisa, a gente tinha bastante autonomia, tinha que se virar bastante fazer essas coisas, então eu acabei aprendendo muita coisa. Eu conto aqui dentro da minha experiência, sem esconder, né, que foi uma empresa júnior, né. Isso aqui seria talvez equivalente a um estágio, não sei. E por conta, né, desse trabalho, né, dentro da empresa júnior, a gente fez alguns cursos de Node, de React, né, porque a gente cobra dos clientes, mas a gente não tem salário. O que a empresa faz, né, é pegar esse dinheiro e reinvestir nos membros, né? Então a gente paga treinamentos, paga cursos, paga evento, e enfim. A gente pagou um treinamento bem completo de Node e de React, de, assim, várias semanas indo lá todo dia de manhã, para lá das 7 da manhã até meio-dia. As aulas eram geralmente de tarde, né? Então a gente ia cedinho, ficava a manhã inteira estudando Node, React e React Native, por conta dessa empresa, né? Por conta do curso que a gente pagou aqui para os membros da empresa. E o instrutor desse curso, ele acabou me chamando para trabalhar com ele quando ele abriu a empresa dele, né? Então eu consegui esse primeiro trabalho basicamente por conexão, basicamente por já estar dentro do meio, de ter tido esse contato, e daí ele achou interessante. Eu encontrei ele um dia no Burger King, né? Fazia um tempo que a gente tinha feito o curso, fazia um tempo que a gente não se via. Daí eu encontrei ele no Burger King e falei, pô, tô abrindo uma empresa, vai lá ver. Daí quando eu cheguei lá, ele me ofereceu o trabalho. Então eu consegui esse primeiro trabalho aqui como programador, sem ter um currículo, né? Sem enviar para ele o currículo. Aqui de 2019 a 2019, né? Na verdade eu fiquei 4 meses aqui nesse trabalho, porque eu fui chamado para um mestrado em Portugal, né? Com o programa de dupla diplomação da minha faculdade. Então, basicamente eu terminei o ensino superior, né? A faculdade e o mestrado ao mesmo tempo. Era um programa da faculdade, né? Eu ia lá, eu fiz basicamente um TCC e serviu para dissertação de mestrado em Portugal e o TCC do Brasil. Então esse currículo aqui, basicamente eu fiz quando eu voltei de Portugal e eu estava procurando um novo trabalho, né? Então aqui eu coloquei um objetivo, né? Coisa bem genérica, apaixonado por desenvolvimento, almejo alcançar uma posição que me permita continuar evoluindo, blá, 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 blá. Não sei se eu colocaria alguma coisa desse tipo hoje. Uma coisa aqui, eu coloquei minha formação acadêmica, né, porque eu queria mostrar que eu tinha um mestrado em Portugal e também uma faculdade completa. Uma coisa que eu não faço mais é colocar essa formação acadêmica na frente de experiência profissional, né, porque eu acho que o mais importante, né, pelo menos quando eu estou olhando currículos nas contratações que eu já fiz para as empresas que eu trabalhei, a experiência profissional para mim é mais importante que a formação acadêmica, né. Tanto que muitos dos melhores profissionais que eu já trabalhei nem tinham faculdade completa. Então aqui eu coloquei formação acadêmica primeiro, já não é uma coisa que eu faço mais. E aqui conhecimento técnico eu tentei colocar o máximo de palavras-chave que eu poderia, né? Isso aqui é uma parte muito importante, principalmente hoje em dia, porque grande parte das empresas, né, elas analisam o currículo com algum software, com algum programinha que fica varrendo, né, e procurando palavras-chave para ver se você tem um match, né? Quanto mais palavras-chave
estiver procurando e tiver dentro do seu currículo, melhor. Então, na verdade, aqui eu colocaria até mais palavras-chave hoje em dia. E também ajuda, por passar do tempo, eu acabei aprendendo mais coisas, né? Mas tentar colocar aqui sempre o máximo possível e de todas as formas que tu pensa que a empresa possa procurar, né? Então, JavaScript, JS, TypeScript, TS, enfim. Tentar colocar tanto aqui quanto no texto, né? O máximo possível, isso é sempre muito bom. Daqui, experiência profissional, né? Eu coloquei aqui as minhas 2 experiências, programador, o nome do lugar. Não coloquei aonde, né? E aqui uma breve descrição, né? 3 linhas aqui, mais suficiente. Então, eu trabalhei ativamente na manutenção e atualização de aplicativo, aprendendo a trabalhar com base de código existente. Trabalhei ativamente na migração do projeto Ionic para a tecnologia React. Legal, só que hoje, né, eu colocaria mais resultados. Colocaria mais números, mais o que de fato impactou. Isso acaba sendo meio clichê, né? Mas sempre dá pra você espremer algum resultado do porquê tu foi importante dentro desse projeto, né? Então isso aqui é uma coisa que hoje eu já faço, aqui nessa época eu não colocaria. Às vezes tu não tem o número exato, mas tu tem uma estimativa, então bota aqui uma estimativa vaga, né? Sei lá, mais de 20%, mais de 10%. Tu sabe que foi, tá entre 50% e 40% de melhora em X. Mas não tenho certeza, então bota mais de 30% que seja. Mas tenta botar aqui algum número que te ajuda bastante. Então aqui também, empresa júnior, descrição. Como eu não tinha muita coisa, né? Como eu não tinha experiência, como eu não tinha formação acadêmica, enfim. Como acabou ficando pequeno, eu coloquei aqui alguns projetos que eu fiz. Esse aqui é um projeto pessoal, né? Então eu falando o que eu usei, o que eu aprendi dentro dele. Esse aqui é um projeto que eu fiz pela faculdade mesmo, esses 2 projetos eu fiz pela faculdade, acabei colocando aqui, que eram projetos grandes, eu achei que eram legais. Coloquei aqui também os idiomas, né, português nativo. Isso aqui é uma vaga em português, eu acho que nem faz sentido colocar, porque tu já tá fazendo o currículo em português, né, mas enfim, tá aqui pra botar uma linha a mais. E o inglês com um certificado aqui que eu tinha. Hoje eu já não coloco mais esse certificado, eu coloco já tipo avançado ou fluente. Ou intermediário, seja, acho que não faz diferença o certificado, ninguém se importa. E aqui em outras informações eu acabei colocando alguns mini cursos que eu tinha ministrado na própria faculdade, né? Pra mostrar que eu sabia explicar e que eu gostava de ensinar, enfim. Acabei colocando aqui. Esse aqui foi basicamente o currículo base que eu usei, né? Sempre aqui em cima o GitHub, aqui eu tenho meu site pessoal e o meu e-mail para contato. Mas o que eu fazia na época era sempre que eu ia mandar para alguma empresa, eu vinha aqui e mudava alguma coisa para dar match com a empresa, né? Então, objetivo, eu via o objetivo da empresa e tentava mudar um pouquinho o meu para aparecer com o da empresa. As palavras-chave aqui eu também mudava para ter as palavras-chave que a empresa estava procurando, né? As palavras-chave que ela usou na vaga. E era basicamente isso, né? Eu acabava modificando um pouco os currículos para cada empresa que eu mandava. Hoje eu também já não faço mais isso, eu acho que o meu currículo ele é genérico o suficiente para qualquer empresa e até porque cada vez menos o currículo acaba virando palavras-chave, né? Então, se tem um currículo que já tem várias palavras-chave, vai acabar funcionando para várias vagas. Então, beleza, esse aqui foi o primeiro currículo que eu mandei. Eu não tive muitos retornos dentro com esse currículo aqui, tá? Eu mandei ele em 2020, mas eu tive alguns retornos, foi bem pouco, a taxa foi bem baixa da quantidade de lugares que eu mandei para a quantidade de lugares que me responderam, mas eu acabei entrando numa empresa e acabei trocando depois para esse outro currículo, a versão atualizada, e foi quando eu estava saindo dessa empresa que eu entrei, né? Quando eu mandei esse currículo em 2020, eu saí dela em 2022. Quando eu saí dela, eu não mexi no currículo, foi basicamente a mesma coisa, porque quando eu entrei na próxima empresa foi por indicação. Então me indicaram na outra empresa que eu entrei. E daí falou, eu só preciso de um currículo mais por formalidade, não precisa se preocupar muito. Eu só adicionei a nova experiência profissional e mandei o mesmo currículo, então ele é basicamente a mesma coisa. Não fiz nenhuma das alterações que eu tinha falado que talvez fosse uma boa. Então, depois desse currículo, que é basicamente uma versão atualizada, né, eu acabei montando um novo currículo para procurar um trabalho fora do país, um trabalho internacional. E aqui foi onde meu currículo teve a maior mudança, não só pelo idioma, mas porque eu ativamente comecei a procurar como fazer um currículo melhor, como poder ser selecionado para as vagas que eu estava me aplicando, né. Então, a primeira grande mudança que eu fiz foi para esse currículo aqui. E sempre percebo uma coisa, né? Sempre o meu currículo é muito simples, não tem cor, não tem imagens,
não tem muita formatação, justamente porque muitas empresas usam software para fazer isso, né? E quanto mais coisas de embelezamento, quanto mais imagens, quanto mais firulas tu colocar aqui, mais difícil vai ser do software extrair essas informações. Além disso, eu nunca gostei de ter foto minha, nunca gostei de ter idade, nunca gostei de ter cidades, né, onde eu moro e tudo mais, dentro do currículo, para não gerar um certo preconceito, né? Então, talvez tenha uma foto minha, a pessoa olha e, pô, não fui com a cara dele. Ou tem uma idade, puta, mas esse cara é muito novo para essa vaga, ou é muito velho para essa vaga. Então, nunca coloquei, nunca gostei de colocar, e a ideia é que a pessoa descobrisse sobre isso na entrevista, né, se ela se interessasse. Então, essa aqui foi a primeira grande mudança, né? Eu mudei o template, além disso. E aí, coloquei as skills, que é a mesma ideia das palavras-chave, né? Coloquei muito mais do que eu tinha antes. Então, aqui eu espremi bastante coisa mesmo. Então, Client Texture, DDD, TypeScript, JavaScript, Java, todos os bancos de dados, REST, gRPC, inglês, português, Azure, AWS, back-end, front-end, assim, eu espremi o máximo que dava. Eu coloquei o máximo de palavras-chave possíveis, e além de colocar aqui, eu também coloquei dentro dos textos, né? Então eu adicionei a nova experiência, né? Coloquei as experiências na frente, né? Na frente de educação, mas basicamente ainda tinha as outras coisas, né? Então meus projetos eu ainda coloquei aqui, dei uma simplificada, tirei aquele projeto pessoal e deixei só os projetos da faculdade que eram um pouco maiores. Coloquei aqui também os meus cursos que eu tinha dado, né? E aqui eu já tinha dado algumas coisas mais legais, né? Em aulas em faculdade e tudo mais, workshops e bootcamps. Também coloquei aqui o canal do YouTube. Esse currículo aqui eu montei em 2023, 2024. Final de 2023, começo de 2024. Então aqui eu já coloquei o canal no YouTube para tentar ver se ajudava em alguma coisa. E eu comecei a mandar esse currículo para todos os lugares, né? Então, inclusive, aqui eu já coloquei um pouco mais de números, né? Então, impactando milhares de pessoas diariamente. Coloquei só aqui, né? Nos outros eu ainda não tinha colocado. Eu acabei mandando esse currículo para vários lugares e eu não recebi praticamente nenhuma chamada com ele. Então, esse daqui foi um currículo que eu passei bem pouco tempo. Passei um mês, mais ou menos, com ele só. Eu acabei atualizando, acabei pesquisando mais e toda vez que eu ia pesquisando, eu ia dando uma atualizada. E daí eu acabei na versão final. Essa aqui foi a versão final do meu currículo, a versão que de fato me chamaram para alguma entrevista. Que é, de novo, né? Mudei o template, mas usei um template cada vez mais simples, né? Esse daqui nem tem fonte, né? Basicamente uma das fontes mais padrões que tem, tá com a Times. Então, basicamente bem simples, né? Só o header aqui com o meu nome, a vaga que eu estava procurando. E algumas informações de contato, sempre o GitHub aqui, sempre um LinkedIn é legal, sempre um e-mail, alguma coisa. Então, essa versão que eu também adicionei o telefone, né? Algumas pessoas acabaram me entrando em contato com o WhatsApp também, para poder marcar entrevistas, para poder tirar dúvidas, enfim. Então, acabou sendo útil. Daqui eu voltei com aquele sessão de objetivos, né? Mas aqui, em vez de falar o que eu quero necessariamente, eu acabei falando as coisas um resumo do que eu já fiz, né? Aqui no sumário, né, eu acabei falando um pouco das coisas que eu já fiz, né, dando um resumo, mostrando por que eu era uma pessoa que valia a pena ter uma entrevista, que valia a pena ser contratado, né. Então, mais 5 anos de experiência, como eu melhorei o processo, eu fiz uma melhora de 150% de otimização no sistema que a gente estava trabalhando, como que eu gosto de testes unitários, que acabou reduzindo 40% de bugs. Não tenho certeza se o valor era de fato 40%, na verdade eu tenho certeza que era acima disso, mas eu acabei colocando 40%, né, que era um valor conservador dos valores, né. A gente não fazer uma métrica tão precisa, mas acabou sendo um valor que fazia sentido. Então skills, né, volta na ideia de palavras-chave, né, coloquei várias aqui, acabei adicionando aqui mais 5 nas skills que eu tenho experiência em mais 5 anos, né, então algumas eu tenho experiência bem mais 5, mas eu acabei padronizando em mais 5. De novo, né, experiência de trabalho acima de educação, na verdade a educação está aqui embaixo, e não sei se você pode reparar, mas esse currículo ele é bem mais sucinto, né, ele tem bem menos coisas, não coloquei canal do YouTube, não coloquei cursos que eu ministrei, não coloquei nada do tipo, só um sumário com as coisas que, porque eu era um profissional que valia a pena ser contratado, valia a pena minimamente ter uma entrevista, as minhas experiências, e aqui eu coloquei
as tecnologias que eu trabalhei aqui em negrito, né, para poder dar destaque, coisas relevantes, né, números, trabalhando com transações de mais de 100 mil diariamente. Aqui era um projeto que a gente tinha, né, que ele aguentava mais ou menos 4 mil linhas para processar, a gente precisava atender mais de 10 mil, então daqui que veio 150% de melhora, redução de bugs também aqui, então eu acabei espremendo alguns números, né, da mesma forma aqui, né, então otimizando 20% em vendas, 20% na eficiência do time, 15% de melhora na satisfação, enfim. Acabei conseguindo espremer mais números, né? Obviamente, algumas coisas não tinha como espremer, então eu deixei sem. Então, aqui, por exemplo, eu trabalhei bem pouco nesse projeto, né? Como eu contei, eu fiquei 4 meses aqui nessa empresa, e eu não tinha, de fato, um número para poder espremer, né? Então, eu ainda acabei só descrevendo ele, não tem importância. Não precisa espremer, não precisa mentir número, né? Mas se você tem algum número legal para mostrar, é sempre importante falar que você participou disso, né? Que você ativamente está envolvido nesse número, mesmo que você não seja necessariamente a pessoa mais relevante desse número. Eu estava ali e eu contribuí para isso junto com o meu time, e o resultado foi um aumento de X%. O resultado foi ganhar X reais, foi ganhar X dinheiros, enfim. Então aqui eu descrevi melhor as minhas experiências de trabalho, né? Coloquei números, coloquei todas as tecnologias, por que eu fui importante dentro desse projeto, o que o meu time estava trabalhando efetivamente. Sem, obviamente, descrever detalhes do projeto, né? Sem, obviamente, descrever detalhes de negócio e coisas que são sigilosas. Né? Além disso, eu só tenho aqui uma aba de educação e linguagens, né? E aqui eu já parei de colocar curso, blá blá blá, de certificado X, mesmo sendo uma vaga internacional, simplesmente adicionei aqui inglês avançado e português, falando que era a minha língua nativa, né? Ninguém nunca me perguntou sobre cursos em todas as entrevistas que eu fiz. Fui chamada para vários usando esse currículo, inclusive a que eu trabalho ativamente hoje. Além de chamados pelo currículo, né, da qual eu me apliquei ativamente, eu também fui chamado por vários recrutadores no LinkedIn, né? Eu pretendo fazer depois um vídeo sobre o LinkedIn, sobre as coisas que eu acabei fazendo. Enfim, então esse foi o meu currículo final, né, até o momento. Esse aqui foi o currículo que eu usei para conseguir o meu trabalho atual, e com ele eu fui chamado para várias entrevistas, né? Em todas essas entrevistas eu nunca precisei justificar o meu inglês, nunca pediram curso, nunca pediram certificado, nada, por isso que eu também nem deixei. Geralmente a própria entrevista sendo em inglês, se você consegue fazer ela, já é sinal suficiente para todo mundo. Ele também é um currículo que é muito mais simplificado, né? Eu detalhei mais as coisas que eram de fato importantes, como experiência de trabalho e especificamente o porquê que eu fui importante nessas experiências, né? Quais são as coisas legais que eu tirei de dentro dela. E eu acabei tirando coisas que não eram tão relevantes, como cursos que eu tinha ministrado, como projetos, que apesar de serem coisas bem bacanas, para a empresa estar me contratando não faz diferença nenhuma, né? Saber algumas dessas coisas. Então eu acabei sacrificando elas para poder ter espaço para detalhar mais a minha experiência de trabalho. E assim, por mais que esse currículo seja em inglês, eu acho que ele vai funcionar perfeitamente em português também, tá? Essa ideia de você detalhar as coisas, sua experiência de trabalho, de ter palavras-chave, de ter um resumo aqui em cima de quem é tu, educação aqui embaixo, sempre experiência de trabalho em cima, linguagens, dependendo do tipo de vaga que tu tá procurando, talvez seja importante, talvez possa até tirar. E se tu não tem muita experiência de trabalho, né, tudo bem, pode colocar projetos pessoais, pode colocar mais detalhes na sua universidade, de coisas que tu tá fazendo, coisas que tu tá estudando. O importante é você descrever as coisas que tu sabe fazer de uma forma que se venda, né? De uma forma que mostre que você é capaz para aquela vaga. E lembrando, né, que vagas para júnior vão ter uma exigência menor, vagas para pleno, talvez não precise de tantas experiências de trabalho, tu vai acabar ajeitando seu currículo com a sua realidade para a vaga que tu está procurando, né? Ninguém sensato espera que um júnior tenha 5 anos de experiência, sabe? Espero que tu esteja entrando sem saber muita coisa, que tu tá indo para aprender. Mas é bacana sempre focar nas suas skills que você já conhece, nas coisas que você já tá trabalhando, nos projetos pessoas que você já fez,
E sempre, né, mostrando aqui o GitHub, sempre mostrando coisas que tu pode mostrar de fato o seu projeto, né? Se tu não tem experiências, mostre o que tu sabe fazer de outras formas. Bom, então é basicamente isso. Isso aqui foi processando o currículo. Além de mandando o currículo, né, eu também recebi várias propostas de recrutadores, consegui marcar várias entrevistas pelo LinkedIn. Eventualmente eu também vou gravar um vídeo mostrando o que eu acabei fazendo no LinkedIn para ter mais resultados. Mas de novo, né, foi uma experiência de tentativa e erro. E eu quero mostrar a minha versão final, que de fato levou a várias chamadas, né, vários contatos no LinkedIn. E até hoje, na verdade, bastante gente me chama. Então é isso. Queria só compartilhar aqui um pouco da minha experiência pessoal, mandando currículo e procurando vários de trabalho. Comente aqui o que tu achou do vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder. De novo, né, não sou o maior experiente em currículos, mas ao longo do tempo eu já fiz algumas coisas que deram certo e talvez eu possa ajudar, né. Então é isso, valeu a todos que assistiram até aqui, não se deixem de deixar um joinha no vídeo e até a próxima.